A paz do Senhor, bom dia. Todo mundo aí, uma boa semana, né? Hoje é terça-feira e Deus tem abençoado as nossas vidas. A luta continua, o trabalho está aí e nós vamos continuar com a nossa boa palavra. Hoje eu quero falar de um tema muito interessante, né? Conexão pais e filhos, né? É o nosso tema desta manhã. O nosso texto base, pode ser registrado no capítulo 6, último capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, né, óbvio, e dos versículos de 1 a 4. Diz o seguinte a palavra do Senhor, muito interessante. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa manhã. Bom, é um tema muito rico, né? E ele vai ser sempre atual. Falar de relacionamento sempre é um tema atual, né? O mundo muda, as situações, as gerações mudam, mas a palavra do Senhor que permanece para sempre e os conceitos de vida, né, as regras, por assim dizer, de relacionamento, elas permanecem. Como falar de relacionamento, pais e filhos, de conexão pais e filhos, num mundo tão conturbado como o mundo de hoje? Só que a importância e a necessidade de tratar do tema é a necessidade, eu não digo comum, mas é uma necessidade muito precisa, né? A família, né? A família é alvo de todos os ataques hoje. A família é a célula mãe, a célula máter, como se diz, de todos os grupos sociais. E o relacionamento pais e filhos, que praticamente acabou, né? É coisa muito rara hoje um bom relacionamento entre pais e filhos, né? A começar do respeito, da consideração, da dignidade. Então, quando Paulo escreveu aqui aos irmãos Efésios, com certeza a família, naqueles dias as famílias da igreja estavam naqueles dias sofrendo, passando por momentos complicados. Eu quero, então, considerar alguns aspectos, né? Levar nesta manhã alguns detalhes importantes sobre isso. Relacionamento pais e filhos. É um negócio complicadíssimo nos dias de hoje. É uma situação, às vezes, embaraçosa. Porque o novo conceito de família, né? O que todo mundo achou que seria prático, e com certeza alguns abusos que aconteceram ao longo dos anos, né? Espancamentos, né? Violência de todos os sentidos, em todos os sentidos, no seio das famílias, né? A formação errada da mentalidade, né? De muitos de nossos ancestrais sobre a educação, né? Sobre a convivência, né? A começar do relacionamento marido e mulher, muita coisa, né? Foi muito abuso de poder. Um dia desse, conversando com um amigo, disse que, falando sobre a revolta das mulheres hoje, o movimento feminista, essa coisa toda, Lei Maria da Penha, conversando com um colega pastor, ele colocou lá um monte de situações lá e eu, né, nossa discussão, na nossa conversa amigável, né, no nosso bate-papo, nós conversamos sobre alguns detalhes importantes sobre a família e teve um momento que eu fui obrigado a dizer para ele, ó, meu amigo, o que as mulheres, essa raiva que a mulher aparentemente parece ter dos homens hoje, ela é legítima. O homem ficou aí quase 5 milênios tratando a mulher como se a mulher fosse um objeto, como se a mulher fosse um animal insignificante, né? E olha que a Bíblia condena tanto o movimento machista, qualquer movimento, né? Essa questão de movimento aí, questão do racismo, isso aí, biblicamente isso não existe.
Deus criou o ser humano. Ponto. Então, né, esse movimento de racismo, movimento de feminismo, nós temos a questão da Bíblia. A Bíblia mostra o seguinte: o homem, ele tem que considerar, Paulo entende muito bem da questão de mulheres, por exemplo, né? Paulo fala que a mulher é o vaso de honra, é a coroa de honra, é a peça, né? Porque a mulher é a peça principal na questão aí da família, né? A mulher deve ser honrada, a mulher tem direito à honra, à dignidade, ao respeito, ao reconhecimento, né? Como o homem, como cabeça também, é digno de todo o respeito e reconhecimento. E aqui nós estamos tratando de pais e filhos. E Paulo começa, então, tratando à luz da Bíblia o seguinte: filhos, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Preste bem atenção. Eu sou dos anos 60, 70, minha mocidade foi nos anos 80, né? De 80 até agora, um dia desse atrás, a minha mocidade foi... Né? E eu sou um idoso, por assim dizer, mas um idoso jovem, com mentalidade jovem. Mas houve muitos abusos na questão de educação de filhos no passado, e hoje esse movimento, né, não decretado, não anunciado, por assim dizer, né, sobre o direito da criança, sobre o direito dos filhos, né? Esse negócio aí que o mundo criou, que não tem nada a ver com a Bíblia também, né? Isso aí foi por causa de abusos. A criança, no passado, não era considerada um ser humano. Sai para lá, menino, você não virou gente ainda. Eu já ouvi muitas vezes isso. Eu já ouvi alguém falando: menino não é gente, não. Menino é gente, sim. O ser humano, a partir do momento que ele passa a ser gerado, ele é uma vida, é uma alma, né? Uma questão óbvia aí, questão do aborto, é uma vida, né? A gente não faz apologia, né? Levanta a bandeira, né, no sentido da apologia, mas o aborto, ele é crime, sim. Por que ele é crime? Não é porque a lei diz que ele é crime, porque uma criança, um bebê, é uma alma, e a Bíblia está levando aqui o seguinte. Então, são duas coisas só que eu quero anotar nesses 4 versículos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulos de 1 a 4. São 2 temas aqui. Primeiro, a posição do filho que conhece a Jesus dentro do lar. E depois dos pais que têm Jesus no coração dentro do lar. Primeiro, deixa eu inverter a ordem aqui. Os versículos 1º, 2º e 3º fala sobre a postura, o perfil do filho dentro da família, dentro de casa. E fora também, filho é filho até a morrer. E fala da postura dos pais. Então, deixa eu inverter aqui, começar pelo versículo 4. Diz aqui: vós pais, não provoqueis ira a vossos filhos. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso? Estava mostrando, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, que o pai, ele é devedor de amor aos filhos. Ele fala aqui: não provoqueis ira a vossos filhos, vírgula, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que Paulo está falando aqui? Da responsabilidade, do comprometimento dos pais. Não é só da mãe, não. É pai e mãe. Pais aqui está no plural, porque é pai e mãe. O comprometimento, a responsabilidade da educação dos pais em relação aos filhos. Ou seja, ser pai e ser mãe diante de Deus é um ministério. É uma missão, é um ministério. É algo que não pode ser feito de qualquer forma. Aliás, a Bíblia apresenta todo um pacote de informações a respeito da educação, da responsabilidade da mãe e do pai ou dos pais em relação aos filhos. A relação de amor, o amor obviamente vai levar ao respeito, ao reconhecimento, né? A responsabilidade. Pai e mãe não podem deixar o filho viver uma vida sem limites. Até a vara, até a forma como a Bíblia apresenta a vara, a responsabilidade do pai em relação a não negar vara ao filho, isso significa que os pais têm responsabilidade diante de Deus com os filhos. Ou seja, cada pai vai ter que dar conta da alma do filho a Deus, no sentido de evangelização. O pai tem a obrigação de ser um evangelista em potencial, os pais, né, pai e mãe.
um evangelista em potencial dos filhos. Os pais devem direcionar, devem levar os filhos a conhecer aos pais. Os judeus, né? Os árabes, os muçulmanos, os ismaelitas no geral, a primeira missão deles como pais é levar os filhos a conhecer Alá, a conhecer a Jeová, a conhecer o Deus verdadeiro e deixar criar na mente deles, né, a ideia, ou plantar no coração, na mente deles, a ideia de que não existe outro Deus. Não existe Deus, né? Para o muçulmano é Alá. Para os judeus e para nós, a igreja, é Jeová, é o Deus poderoso, é o Deus Senhor dos céus e da terra. Não existe outro Deus. Então, tanto uma religião como outra, né, que tem a sua origem em Abraão, a ideia é mostrar que o Deus criador dos céus e da terra, ele é o Senhor. E tanto o judeu como o muçulmano, ele leva a sério isso, de trazer a criança, né, desde o momento da gestação, apresentá-la ao Senhor e educar essa criança, né, de 0 a 12 anos, fazê-la entender que o Deus é verdadeiramente o Senhor, Criador dos céus e da terra, e que Ele é o nosso Deus. Todo pai deve isso a seu filho. Toda mãe, todo pai, ele deve ser um bom orientador, um bom evangelizador, um bom sacerdote da sua esposa, e ele, em parceria com a esposa, deve isso aos filhos, né? O que nós chamamos de educação religiosa cristã. Assim como o pai, todo pai e mãe deve ao filho a educação cultural, a escolaridade, deve, né, a formação profissional dos filhos, né, do filho dos filhos. Isso aqui, Paulo está falando exatamente sobre isso no versículo 4. Disciplinar no sentido de bater, de socar o camarada, de torturar, não. A disciplina aqui no sentido de educar, de formar nele um caráter divino, um caráter cristão, no sentido espiritual, mas também formar um caráter social, um caráter familiar, a educação, os bons modos. Todo pai deve isso ao filho. E o pai que nega esse seu filho, ele provoca ira ao seu filho. É isso que Paulo está falando. Não é o pai no sentido de fazer raiva no filho, de provocar o filho, de promover ira no coração do filho só, não. Está falando, o provocar a ira aqui é no sentido de não ser cumpridor da sua palavra. Pai e mãe que nega ao filho a educação espiritual ou a educação religiosa, como quiser, mostrando para ele que só existe um Deus e que esse Deus deu seu Filho Jesus Cristo para o salvar, e que é o processo da evangelização. O pai e a mãe que negam o seu filho, ele está provocando ira ao seu filho. E Paulo foi muito taxativo aqui. Pais, vocês não podem provocar ira aos vossos filhos. Ou seja, vocês não podem ser, porque todo pai e mãe é devedor aos filhos. Pastor, nunca vi ninguém falar isso. O amor, o carinho, a dedicação, a dignidade, o comprometimento espiritual, o comprometimento cultural com a escolaridade, o comprometimento moral, a formação do caráter, a formação da boa educação, né? Da boa educação social. Todo pai crente, toda mãe crente, todo servo de Deus deve só por vossos filhos. E é isso que Paulo está falando. Pai, não provoque ira aos vossos filhos. Não faz isso. Porque o filho que não recebe, isso é direito. Se o pai deve, o filho tem todo o direito de receber. Se o pai não arca com a sua responsabilidade na educação dos filhos, então esse filho vai ter problema na vida. A ira aqui é nesse sentido. Como que o pai provoca a ira aos filhos? No sentido de não cumprir com as suas obrigações em relação aos filhos. Não exercer cabalmente o seu ministério de pai ou de mãe. Não cumprir com as suas responsabilidades, aquelas que a Bíblia impõe, que tanto a social, como a moral, como a espiritual, como a educação, a disciplina, num todo, como o apóstolo Paulo disse aqui, todo pai deve ao filho. E todo pai e mãe que não cumpre com a sua responsabilidade. Pais que espancam filhos. Pais que tratam filhos como se não fossem seres humanos. Os que já cometeram aborto.
Então tem diferença, eu quero falar o seguinte, que não tem diferença nenhuma. Um pai que aborta uma mãe, os pais que abortam uma mãe que aborta um filho, ele é tão criminoso ele é tão criminoso quanto um pai que também deixa de cumprir as suas obrigações em relação à educação aos filhos. O crime é o mesmo. Diante de Deus, o erro, a falha, o crime é o mesmo. Um pai aborta o filho a partir do momento que nega a ele todo o direito de carinho, de educação, de respeito. Pai, pastor, mas eu vou respeitar o meu filho? Respeitar o seu filho. Não é no sentido de submeter a ele, não. Porque os versículos 1º, 2º e 3º levam os filhos a amar os pais, para que os filhos sejam obedientes, para que os filhos devam aos pais em justiça no Senhor. Honra e, honrar os pais para que os filhos honrem os pais. O filho precisa primeiro receber dos pais o que é de direito deles. Não sei se você está conseguindo acompanhar meu raciocínio aqui, né? Um filho tem a obrigação de ser obediente e de honrar. É justo diante de Deus. Como que um filho vai honrar um pai? Se um pai deixou esse filho passar fome, se esse pai negou para o filho a escolaridade. Porque eu conheço pais e filhos na nossa igreja que nunca foram na escola dar o seu voto de confiança, dar apoio na escolaridade dos filhos. E tem pai que só vai vai na escola no dia que o filho errou, que o diretor chamou. Isso não, isso aí já é disciplina corretiva. Eu estou falando da disciplina educativa, que é o que o apóstolo Paulo está cobrando aqui. O pai acompanhar a escolaridade dos filhos, a mãe acompanhar os filhos nas lições de casa, somente nos primeiros 7 anos de escola, né? Apoiar, procurar saber, orientar os filhos, educar, falar com os filhos o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E o pai que não faz isso, ele está devendo. Tem pai que está vivendo num estado de inadimplência terrível em relação à educação dos filhos. E depois quer cobrar. A Bíblia fala que você tem que me honrar. Como que ele vai honrar se você não honrou ele? Para um filho honrar pai e mãe, os pais têm que, desde a gestação, honrar esses filhos, ou seja, cumprir com as suas obrigações diante de Deus. Pai que não cumpre com a sua obrigação, ele criou ira, provocou ira aos filhos. Pastor, mas eu não sabia disso. Nós erramos na direção da igreja, a gente tem ensinado desse prisma, nessa visão, mas é tempo de corrigir. É tempo de trazer à tona. Meu irmão, porque a minha família, a sua família é uma família, tem que ser família não só espelho para as demais famílias que não são crentes, mas tem que ser família padrão. Nós somos padrões de família, de vida, de convivência, de relacionamento. Se o seu filho, se um pai que falha na educação do filho, ele está simplesmente propiciando para que a família dos seus filhos sejam tão ruins quanto a família. Já notou que família, pais que têm problemas, quando os filhos casam, os problemas que estão aqui aparecem lá também, é porque o pai falhou, ele provocou ira. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. O pai provocou ira, a ira que existe na casa dele, no relacionamento dele, vai aparecer como raiz de amargura lá na casa do filho. Você pode ver que todo o relacionamento, todos os pais que têm relacionamento ruim, que dá mau exemplo aos filhos, quando os filhos casam, a tendência é de cometer os mesmos erros. A Bíblia tem um exemplo que eu gosto muito de falar quando eu trato desse tema. Abraão mentiu. Isaac não tinha nem nascido, hein? Mentiu falando que Sara era irmã dele e quase que Abimeleque teve um caso com Sara e culpa de Abraão. Isaac fez a mesma coisa depois, está lá no livro de Gênesis. Falou que a esposa, que Rebeca era irmã dele, mandou ela mentir, e quase que o rei, se não fosse Deus, tinha havido 2 adultérios absurdos provocados por 2 dos patriarcas. Mas se Isaac não era nascido, como é que ele cometeu o erro? Porque um pecado na vida dos pais, o mau exemplo na vida dos pais, ela vai aparecer, ele vai criar problemas na vida dos filhos. E aqui que Paulo está falando, pais, não provoqueis ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina
e na admoestação, nas leis, no cumprimento da palavra do Senhor. Eu quero encerrar nessa manhã dizendo o seguinte: nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós brasileiros, crentes brasileiros, nós temos que mudar a nossa mentalidade nesse sentido. A sua família tem que ser abençoada. A sua casa é uma casa onde os canais de bênção, as vias de bênção dos céus estão canalizadas para ela. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não vai me responder que nós não temos como comunicar, né, verbalmente. Os seus filhos te pedem bênção? Ah, porque caiu de moda, né? Mas a Bíblia não. Pais têm a obrigação de abençoar filhos. Aí os pais estão criando hoje filhos sem ensinar os filhos a tomar ou a pedir bênçãos. Eu estou com 60 anos de idade, eu peço bênçãos aos meus tios. Pessoas, eu tenho os tios praticamente poucos 7, 8 anos mais velhos só do que eu. Mas eu devo bênçãos a eles. Você quer ver uma coisa errada que acontece hoje nos lares cristãos? Eu casei com a Maria José. Normal. Aí, é como se a família da Maria José não fosse a minha família, os meus parentes. Aí ela tem sobrinho, quando eu me refiro a sobrinha, mas isso aí é sobrinho da Maria José. Não, ele é meu sobrinho, porque eu e a Maria José somos um só no Senhor. Graças a Deus que os meus sobrinhos lá da Maria José, todos me tomam bênção, né? Todos me tomam bênção, porque na nossa família, os nossos parentes são ensinados assim. O Adson, 35 anos, me pede bênção. O Aldman, 38 anos, me parece, pede bênção. A Laninha, 32 anos, 33 anos, me pede bênção. Os netos estão todos aprendendo a me pedir bênção, porque é minha responsabilidade como patriarca dessas 3 últimas gerações. Eu sou patriarca das 3 últimas gerações da minha casa. É minha obrigação não orar para eles todos os dias como eu oro, como é obrigação minha abençoá-los. E se eu não fizer isso, eu estarei provocando ira às gerações futuras, às minhas gerações futuras. É disso que o apóstolo Paulo está falando. É disso que o apóstolo Paulo, um dos meus genros, me pede bênção. Eu fico às vezes meio constrangido, porque ele me pede bênção, me toma bênção assim no meio dos outros. Bênção, bênção, pastor. Eu fico assim, meu Deus. Mas eu cheguei à conclusão que não está errado. Não está errado, eu respondo, eu abençoo. E nós deveríamos, eu cresci na família, onde mesmo que não fosse parente, a gente tomava bênção às pessoas mais velhas. Meu irmão, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Nós temos que abençoar a nossa casa o tempo todo. Se eu encontrar com meus filhos 10 vezes num dia, 10 vezes eles me pedem bênção. Se ligarem para mim 10 vezes no dia, 20 vezes, 30 vezes, toda vez que me ligam, me pedem bênção, me tomam bênção. E é obrigação minha e da Maria José, principalmente, abençoá-los. Nós abençoamos. Os netinhos estão crescendo agora, começando a não é virar gente, não, já nasceram gente. Bebê é gente, tem que ser respeitado. Tem que receber todo o direito, porque eles têm que nos honrar. E se eles nos honram, a graça de Deus vai manifestar sobre a vida deles. Nós teremos autoridade. Tem pai que não tem autoridade de evangelizar seus filhos, porque os filhos têm medo deles. Faz não, menino, se fizer, eu te corto no couro. A Bíblia manda dar vara, pastor, mas essa vara é vara em amor, não é vara em ódio e raiva, não. Tem pai crente que bate no filho com raiva. Isso é pecado. Isso é tortura. O jeito correto, a vara é boa quando ela vem com diálogo, quando ela vem com conversa, quando ela vem com oração. Então, se precisar de umas varadinhas das palmadas dos seus filhos, dê. Mas depois sente, ore com ele e ensina-o a adorar a Deus e a conhecer os mandamentos da palavra do Senhor para que eles sejam abençoados, para que a família deles sejam abençoados. Talvez eu não voltei a estar aqui, ou porque Jesus vai me arrebatar, ou porque nós seremos agraciados do Senhor, ou porque a minha idade não permitirá ver meus netos casados. Mas eu já vi, eu estou vendo os meus filhos casados e estou vendo a bênção de Deus sobre a família, sobre o lar deles. E é obrigação minha, como patriarca, abençoá-los. Lutar para que eles permaneçam na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a sua casa é uma congregação da sua igreja, não importa se você chama do avivamento ou não.
Pais, avós, cumpram a sua obrigação, o seu dever de não provocar ira dos nossos filhos, criando, educando seus netos, seus filhos. Peça perdão. Eu errei com os meus filhos no passado. Pedi perdão e peço perdão aos meus filhos. Pai tem que pedir perdão aos filhos quando erram. Quando nós criamos na época da tortura, pedir perdão aos filhos. Olha, meu filho, eu bati muito, eu judiei muito. Eu te peço perdão em nome de Jesus, porque eu deveria ter te dado, ter te corrigido, sim. Não arrependo de ter corrigido, mas arrependo de ter feito com brutalidade, com ignorância. Eu devia ter feito com oração e com amor e com o ensinamento da palavra de Deus. Meu irmão, você é um evangelista na sua casa. Pai, você é um evangelista, você é um pastor, você é um sacerdote. Mãe, você é uma sacerdotisa da sua casa, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, não importa. Nós somos homens e mulheres que Deus levantou e somos suscitadores de vida. Fomos chamados para dar vida, primeiro aos da nossa casa. Você já beijou seu filho casado? Você tem beijado a sua filha casada? Você tem abraçado os seus filhos? Você tem colocado as mãos sobre os seus filhos abençoados? Você tem orado todos os dias pela vida dos seus filhos? Não provoque ira aos vossos filhos. Filhos, vocês têm amado os vossos pais? Têm honrado os pais de vocês? Têm abençoado os seus pais? Isso faz você alcançar a longevidade no Senhor e, por fim, a vida eterna. Eu não tenho mais tempo, mas que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero orar por você, quero abençoar você nesta manhã de salvação. Eu só quero profetizar para você dizendo o seguinte: a sua casa é um lugar de bênção. Os seus parentes podem ser abençoados. Os que tiverem condições de crer na palavra, pode transmitir a bênção da palavra a eles. Essa mensagem, leia para eles Efésios 6, de 1 a 4, que é o nosso tema de hoje, e fala sobre a possibilidade de conexão pais e filhos no mundo perdido de hoje. Tem que haver conexão entre nós e nossos filhos. Que Deus abençoe. Pai, aplique em nossos corações a tua palavra nesta manhã, que seja a nossa realidade de vida. Pais, aqueles lares, meu Pai, que têm pais que ainda não foram libertos, pais que ainda são drogados, que são escravos de álcool, de alguma dependência química, pais que não receberam carinho em casa e que simplesmente transmitem aos filhos, mas que conhecem a palavra, meu Pai, que haja transformação neste lar, em nome de Jesus. Eu suplico como ministro da tua palavra, nesta manhã, que o Senhor possa permitir que a tua palavra entre, haja mudança, para que haja paz, a paz do Senhor em todos os lares, os nossos lares, que a bênção gloriosa do Senhor, que a conexão entre pais e filhos sejam perfeitas e aperfeiçoadas sempre no Senhor. Nós oramos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Um beijão para todo mundo até quinta-feira, se Deus quiser. Não deixe de compartilhar as nossas transmissões e de entrar lá no YouTube e dar aquele positivo para nós lá, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.